Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Tem muito tempo que eu não faço um vídeo para o meu canal, um vídeo para vocês, né? Como eu prometi, mas porque semana passada eu estava envolvida numa live, não sei quem pôde, né, acompanhar, mas quem não pôde estar lá no IGTV do Insta, né? Me segue lá, @luhelena psicóloga. Pode procurar lá no meu IGTV que tem uma live sobre a relação da ansiedade infantil com a alimentação saudável, que eu fiz com a Ana Paula Martins, que é uma nutricionista, tá? Então, eu resolvi fazer esse vídeo de hoje sobre o tema da ansiedade, que é justamente para explicar melhor, assim, deixar mais detalhado alguns sinais para ajudar vocês, pais, a detectarem, né, em seus filhos pequenos, nos jovens. Como que eu faço para saber se meu filho está tão ansioso a ponto de pedir ajuda? Né? Como eu vou saber se o que está acontecendo com meu filho é uma ansiedade? Pode ser um sinal de ansiedade. Né? Então, esse vídeo é para você esclarecer, para te ajudar, para orientar vocês pais e responsáveis a estarem de olho, né, nos pequenos e nos jovens para a gente poder saber, será que eu preciso pedir ajuda? Será que está na hora de eu pedir ajuda para o meu filho? Será que está na hora, como que eu posso fazer para acolher essa ansiedade? Como que eu posso fazer para ajudar meu filho? Tá? Então, é, essa ansiedade é uma emoção básica da gente. Não é uma emoção, né? É uma emoção que a gente sente, mas não é uma emoção natural. Então, como é uma emoção, a gente deve até, assim, digamos assim, ter um certo nível de ansiedade para poder ajudar a gente a fazer projeções, correr atrás de sonhos, tentar seguir a vida. Ah, hoje eu vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me organizar, vou trabalhar, vou chegar, vou fazer uma caminhada. Então, essa ansiedade de você se organizar, de correr atrás das suas coisas, ela é natural e ela é boa. A gente precisa disso para ajudar a gente a mover, a buscar algo. Porém, a ansiedade, ela, como eu falei, ela é uma emoção, mas é uma emoção secundária. Não é uma emoção primária, tá? A emoção primária, ela é como as cores. Existem algumas emoções que são primárias e a emoção primária, ela vem associada às vezes a algumas emoções secundárias que podem causar um grande, digamos assim, um grande conflito, uma grande descarga emocional, né? E aí a gente precisa ficar de olho, a gente precisa procurar ajuda, tá? Então, o que que é a emoção secundária, que é a ansiedade? O que que é? Qual a emoção primária que ela é associada? Ah, eu acho que vocês não devem saber, ou se sabem, deixa os comentários aí. Se sabem, por favor, deixa os comentários, porque eu acho que é uma emoção que vocês nem imaginam, que está associada à ansiedade. Então, ó, vou dar um tempinho e vou pedir para vocês escreverem para depois eu falar. Vamos ver quem vai acertar, tá? Gente, os fatores emocionais e físicos que podem ser causas de ansiedade são diarreia. Uma criança pode ter diarreia, vômito por causa de ansiedade. Uma tristeza constante. Se você vê em seu filho que ele está triste, deprimido, pode ser causa. Isolamento. Às vezes a criança está quieta no lugar dela, né? Não está querendo nada. Baixo desempenho escolar. A baixa autoestima, né? Às vezes a criança fica triste. Olha aqui, tristinha, né? Não fica querendo mais fazer nada, isolada, quietinha na dela. Olha, às vezes ela não quer saber realmente de mais nada, né? Ela fica, às vezes pode gerar crises de raiva, né? A gente tem a raiva, que é também uma emoção primária, mas que pode ser ocasionada devido a, às vezes, essas crises fortes, né? De ansiedade. Então, às vezes não consegue a criança, né? O jovem consegue lidar com
com a insegurança que a ansiedade gera, e aí acontece que pode gerar umas crises de raiva, porque não consegue controlar, né? Vira um descontrole emocional, então aí pode gerar uma crise de raiva, né? Então, tristeza, né? Essa tristeza, como eu falei para vocês, é importante. A queda no desempenho escolar, se vocês perceberem, né? A escola geralmente percebe, encaminha muito. Essa baixa autoestima, geralmente as crianças fazem muito assim, começam muito a se denegrir perante os coleguinhas, se comparar, né? Uma insegurança, enurese noturna também é causa de ansiedade, né? Dificuldade de se relacionar com as pessoas da mesma idade. Quando às vezes o jovem tem dificuldade de relacionar com amigos, com colegas que sejam da mesma idade, pode ser um indício de crise de ansiedade, porque às vezes ele se compara, como eu falei, tanto da criança, o jovem também se compara, né? Dificuldades para dormir, às vezes tem um sono muito agitado, acorda várias vezes à noite, não consegue dormir, né? E às vezes tem aquele sono assim, também aquele cansaço extremo, às vezes a criança sabe, quer dormir, mas não consegue, deita e não consegue. Pode ser também fatores que podem ser indícios de ansiedade. Então, assim, eu dei vários fatores para vocês, vários motivos que vocês podem estar de olho, né, no contexto do dia a dia, tá? Eu quero que vocês começam a apresentar um pouco mais de atenção para vocês mesmos, para ver se vocês, pais responsáveis, estão de olho nessas crianças e nesses adolescentes. Então, assim, a gente precisa, pai, mãe, responsável, avô, avó, tio, tia, a gente precisa sim ficar de olho. São sintomas que vocês veem, que apresentam, que consegue paralisar a vida da criança, consegue fazer um estrago na vida dessa criança, consegue fazer um dano psicológico muito grande. E além de danos físicos também, né? A ansiedade, quando ela vem num grau muito grande, a gente precisa procurar ajuda, a gente precisa nos orientar, como a gente fazer em casa, porque claro, às vezes a gente leva, os filhos no psicólogo, pais, mães, responsáveis, às vezes leva e fala assim, você tem que ajudar a gente, porque ele tá assim, ele não tá dormindo à noite, ele tá comendo demais. Outro fator, comer demais. Uma compulsão alimentar. Compulsão alimentar também é um fator de ansiedade, viu? Um fator característico, inclusive, de crianças que descontam na comida esse grau de ansiedade exacerbado, né? Grande. Então, a gente precisa ficar de olho. Aí o pai chega, né? Igual eu estava falando. Às vezes o pai chega lá no consultório, que no consultório fala: ô Lúcia, meu filho tá comendo demais, come, acaba de almoçar, já quer comer um chocolate, depois do chocolate já quer comer um doce, depois já quer comer uma fruta, depois já quer comer biscoito, mas é o dia inteiro comendo, né? Mas por que ele está comendo? O que está acontecendo com essa criança que está levando ela a comer assim? Fome? Né? A gente tem que identificar. E aí eu falo assim, não, pode ser um quadro de ansiedade. Então vamos ver. Eu faço uma avaliação, começo, né, a tratar esse quadro de ansiedade. E aí, quando eu vou fazer orientação de pais, às vezes eu chamo os pais, faço orientação. Só que muitos pais acham assim, se já tá lá na psicóloga vai resolver, né? Não, papai, não, mamãe. Não, vovó, vovô, titio. Se a gente não colocar em prática em nossa casa, não dá certo. Por quê? A psicóloga é uma vez por semana. É 1 hora. 50 minutos, 1 hora. O dia a dia, a rotina é em casa. É com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, com o titio, titia, responsáveis, né? É na escola.
Então, assim, a gente precisa cercar de cuidado essas crianças. Então, a gente precisa, sim, precisa cercar de cuidado essas crianças, tá? Então, assim, a ansiedade, ela tem vários tipos de nomeação. Então, a gente tem vários tipos de ansiedade. Tem transtorno de ansiedade generalizado, temos o TOC, temos a ansiedade de separação. A ansiedade de separação é mais comum em crianças de 3 a 7 anos, que é aquela fase que a criança tem medo de perder a mãe, perder o pai, né? Então quer ficar bem próximo a eles devido a esse medo, né? Então é muito natural, desde que não paralise a criança. Uma ansiedade assim excessiva que a gente pode ver é aquela ansiedade que paralisa, tá? Essa é uma ansiedade patológica, que é aquela que paralisa a criança, que deixa a criança deixa de fazer as coisas, igual eu falei, deixa de dormir bem, deixa de brincar com o coleguinha, se for um jovem, deixa de sair com os amigos, não quer ser visto com eles, não gosta de nada que lhe agrade, principalmente na sua aparência física, e outros fatores mais. Bom, quem descobriu? Então, vamos lá? Quem descobriu qual é a emoção primária associada à ansiedade? Acertou. Quem disse que é o medo. É o medo, gente. É o medo que é a nossa emoção básica que é associada à ansiedade, geralmente, na maioria dos casos, tá? Como eu falei, existe a raiva também, alguns alegria, os outros podem também, mas a maioria das vezes é o medo. E aqui o que acontece? Quando eu tenho medo, se o medo ele é um pouquinho, se eu tenho medo daqueles em que eu posso procurar me defender e eu possa continuar minha vida, mas eu sei que eu preciso me defender, ok, legal, tudo bem, eu preciso desse medo sim, né? Afinal de contas, se eu não tiver medo, eu vou atravessar a rua sem olhar. Se eu não tiver medo, eu vou pular de uma ponte no rio para poder querer nadar. E aí? Eu preciso do medo, né? O medo faz parte das nossas emoções básicas e primárias, a gente precisa dele sim. Mas, a partir do momento que ele paralisa a gente, que a gente deixa de fazer as coisas, que a gente começa a adoecer por causa dele, começa a aumentar o nível dessa ansiedade, que ele faz com que essa ansiedade controle a gente, ele já não é mais legal, gente. Não é mais legal. Aí vem aquelas outras emoções, e aí vem aquelas questões que eu deixo de seguir minha vida para viver em função da ansiedade do medo. Então não é legal. Então preciso procurar ajuda, tá? Papais, mamães responsáveis, procure ajuda para o seu filho. Fazer terapia é se autoconhecerem, é se ajudarem a reconhecer por que desses anseios, por que desses medos tantos, né? Por que dessa ansiedade exacerbada, por que dessas emoções a flor da pele, como dizemos, né? Tão exageradas, tão intensificadas. Por que a gente tá assim? Como que a gente está assim? O que tá levando a gente a ficar assim, tá? Então, procurem, vamos fazer terapia. Lembre-se, terapia, conexão, amor e terapia. É assim que a gente consegue resolver, tá? Vamos, papais, mamães, pedir ajuda, tá? Peçam ajuda vocês, peça ajuda a um profissional, peça ajuda a um amigo que possa indicar alguém, peça ajuda ao professor da escola que possa te falar como seu filho está. E se implique no tratamento, tá? E se coloque à disposição do profissional, porque é assim que vocês vão poder ajudar seus filhos. É assim que esses filhos, esses jovens, essas crianças vão poder sair dessa desregulação emocional, tá bom? Então, podemos sempre contar que nossas emoções fazem parte da gente e a gente quer
vivê-las cada uma, que seja alegria, tristeza, amor, raiva, a ansiedade, que seja qualquer uma, mas a gente quer saber lidar com elas, a gente quer aprender. E seja uma criança, seja um jovem, seja um adulto, a gente precisa disso. Precisa de uma educação emocional positiva, a gente precisa de algo que nos ajude a construir uma segurança na vida, né? Que nos torne pessoas boas, principalmente quando são crianças e adolescentes. Que façam esses projetos de vida com segurança, seus projetos de vida, seu futuro com segurança, com uma regulação emocional legal e positiva e forte, né? Bem fortificada, tá? Então, valeu estar com vocês, tá? Legal quem respondeu certo, ok, quem não respondeu não tem problema, a gente é assim mesmo, a gente vai aprendendo e fiquem de olho para o próximo vídeo que trarei mais novidades, ok? Então, gente, aqui, ó, conexão, amor e terapia. É assim que a gente ajuda nossas crianças e jovens a ter uma vida melhor, com qualidade de vida e uma regulação emocional positiva. Beijo, tá? Espero vocês no próximo. Tchau!